Olá, querido aluno, olá, querida aluna, que bom que você está por aqui para assistir essa aula de ciências. Eu sou a professora Jaqueline Barea e estou aqui para a gente conversar a respeito da Lua e vamos nós, os selenitas, habitar esse satélite natural maravilhoso que acompanha a nossa Terra nesse lindo espaço sideral. Essa aula é uma aula de ciências do ensino fundamental e ela complementa os estudos e atividades práticas necessárias para compreendermos o movimento da Lua no espaço. Vamos lá. O que é a Lua? A Lua ela é classificada como um satélite natural. O que é um satélite natural? Satélite natural é um corpo celeste que orbita em torno de um planeta ou outro corpo maior. Então, satélite natural pode ser, por exemplo, uma estrela menor que orbita em torno de uma estrela maior. Uma galáxia, que é um conjunto de estrelas que orbita uma galáxia maior. Qualquer corpo celeste que gira em torno de outro corpo celeste maior passa a ser considerado um satélite natural. No nosso caso, a Lua é o nosso satélite natural. No sistema solar, existem cerca de 176 satélites naturais. A Lua é um satélite natural considerado grande se comparada com o tamanho do planeta no qual ela circula. Existem luas maiores que até alguns planetas e muitas luas maiores que os planetas anões. A lua Ganímede, ou satélite natural Ganímede, que pertence ao planeta Júpiter, e a lua Titã, que pertence ao planeta Saturno, elas são maiores que o planeta Mercúrio, aquele planeta pequenininho, vermelhinho, que fica próximo ao Sol, que faz um movimento de translação super rapidinho. Tá bom? Ei, Darwin, olha só, Darwin é meu gato, ele está aqui assistindo a aula sobre a Lua. Então vamos lá. Existem várias luas maiores que os planetas anões. Plutão, por exemplo, que é um planeta anão, ele tem sua lua chamada Caronte, que é quase do tamanho dele. Existem luas que têm a órbita ao redor do planeta no mesmo sentido que o planeta faz o seu movimento de rotação. Tá? Então, por exemplo, a Terra ela faz o seu movimento de rotação de oeste para leste, que daria no que a gente chama de sentido anti-horário. A Lua, quando ela vai fazer o movimento dela de revolução ao redor da Terra, ela também faz esse movimento no sentido anti-horário. Isso indica que Lua e Terra tiveram possivelmente origens no mesmo momento. Agora, quando as luas fazem movimentos retrógrados, ou seja, o planeta faz seu movimento de rotação num sentido e a Lua dele faz o seu movimento de revolução em outro sentido, pode indicar que essas luas foram capturadas pela atração gravitacional desse planeta ou são produtos de colisões, né, de verdadeiras trombadas espaciais. Então, já que a gente falou de origem da Lua, vamos falar da origem da nossa Lua, do nosso satélite natural. Acredita-se que a Lua, por ter tantas semelhanças químicas em sua composição com a Terra, possivelmente possa ter uma origem comum com a Terra. Ou seja, no momento que a Terra surgiu, a Lua possivelmente também surgiu junto. Existem 3 hipóteses para explicar o surgimento da Lua, tá? Primeira hipótese: a Lua teria se desprendido de uma massa incandescente de rocha liquefeita primordial recém-formada através da força centrífuga de rotação da Terra. Como existe aquela teoria de que o Sol tenha sofrido uma explosão para iniciar o seu processo de queima de hidrogênio e que dessa explosão tenha surgido, então, vários fragmentos. Esses fragmentos são os planetas rochosos, os meteoros e todas as luas, satélites que possam existir aí dentro do sistema solar girando ao redor do Sol, que a Lua tenha sido uma parte, né, do Sol incandescente que girou no espaço e que no seu movimento de girar no espaço escapou uma parte da Terra, desse material da Terra que estava liquefeito, estava muito quente, vinda dessa explosão do Sol, e que esse pedaço aí que se desprendeu do Sol acabou se transformando na Lua. Essa é a hipótese 1. A hipótese 2 se chama Big Splash. Splash!
de mergulho, de barulho de mergulho, tá? Segundo essa teoria, um planeta pequeno, chamado Terra, teria se chocado contra a Terra, que a Terra ainda estaria em formação, muito quente, uma bola de fogo, cheia de material incandescente e fervente, bastante líquido, e na hora que esse pequeno planeta mergulhou na Terra ainda em formação, pedaços de matéria líquida da Terra tenham ido para o espaço, esses materiais tenham se atraído pela força gravitacional deles e formado a Lua. E aí esse material permaneceu girando ao redor da Terra, formando então nosso satélite natural. E a hipótese 3 teria havido 2 satélites naturais orbitando a Terra. O maior deles seria a Lua, orbitando numa distância segura e permanecendo liberto do risco da atração gravitacional puxá-lo contra a Terra. E um outro satélite menor tenha orbitado mais próximo da Terra e a Terra tenha atraído esse satélite menor e tenha feito com que ele colidisse com a Terra, e então esse satélite menor é que teria se transformado nos continentes do planeta Terra. Tá? Então são essas 3 teorias aí que tentam explicar o surgimento da Lua. Viu, Darwin? Tá? Olha só, o gatinho tá aqui prestando atenção na aula. Você também tá prestando atenção aí? Vamos lá. Quais são as características da Lua? Bom, a distância da Lua da Terra varia um pouquinho. Como assim, professora? Como é que varia? Simples, gente. Olha, a órbita dos planetas ao redor do Sol, ela é levemente elíptica. Chega a ser quase redonda. Ela é levemente elíptica. A órbita da Lua ao redor da Terra, ela já é um pouquinho mais elíptica, tá? É um pouquinho mais achatada. E por ela ser um pouquinho mais achatada, existem momentos da órbita que a Lua está mais próxima da Terra e existem momentos da órbita que está mais afastada da Terra, por ser justamente nesse formato de elipse. Quando a Lua está mais próxima da Terra, a distância da Lua da Terra é de 356.800 quilômetros. E quando a Lua está mais afastada da Terra, a distância chega a ser de 384.000 quilômetros. Não tem atmosfera, viu, gente? A Lua não tem ar, não tem atmosfera. Mas por quê? A atração gravitacional da Terra, ó, atrai todas as partículas de ar que poderiam ficar ao redor da Lua. Sendo assim, a Lua não tem atmosfera, não tem chuva, não tem vento, não caem tempestades, tá? Então, o que acontece? A Lua não dá para respirar, não tem oxigênio, tá? Não tem chuva. E aí também não tem erosão, né? As pegadas dos norte-americanos que foram até a Lua e que pisaram sobre o terreno da Lua estão lá até hoje, naquela areia fininha que compõe o terreno da Lua, tá? Porque não tem vento para desmanchar aquelas pegadas. A água existente na Lua, ela ocorre em estado sólido em forma de cristais de gelo e tem pouca água por lá. A Lua, ela apresenta, sendo vista aqui da Terra, ela apresenta manchas escuras. Já ocorrem, assim, muitas lendas por conta dessas manchas, mas é importante que vocês saibam que nada mais são do que planícies, ou seja, terrenos baixos, terrenos de baixa altitude, não tem elevação de terreno onde aparecem aquelas manchas mais escuras. Então, por serem terrenos mais baixos, a luz do sol não consegue chegar até eles, iluminá-los e deixá-los claros, tá? A luz do sol consegue iluminar muito mais as partes de terrenos mais elevados, as partes de terrenos mais altos da Lua. A Lua não tem luz própria. A Lua é um astro iluminado pelo Sol. Portanto, ela brilha conforme a luz do Sol atinge sua superfície. Quando a parte da Lua é mais alta, com montanha, com terrenos mais elevados, fica mais clara, mais iluminada. Quando a Lua tem buracos, tem planícies, tem partes mais baixas, a luz do Sol não consegue atingir, então aparece como manchas mais escuras. Não é o São Jorge matando o dragão e nem são os mares de Galileu Galilei. No seu pequeno telescópio, ele via como se fossem mares.
tá bom? Na Lua existem montanhas com mais de 8.000 metros de altitude, maiores do que o Monte Everest, que é aqui do mundo, né, da Terra, e existem picos com entre 4 e 5 mil metros de altura. Quase 200 mil crateras de tanto meteorito que caiu nessa Lua, porque ela não tem atmosfera para poder protegê-la da queda dos meteoros. Então, o que acontece? Os meteoros acabam sendo atraídos e batendo contra a Lua, porque realmente chegam a se transformar em meteoritos. Se houvesse atmosfera ao redor da Lua, essa atmosfera queimaria esses meteoros e eles não chegariam a se transformar em meteoritos e não colidiriam com a superfície da Lua. Mas como não tem atmosfera, não tem o que queime esses meteoros, então eles acabam colidindo com a Lua e fazendo essas crateras imensas que faz a Lua ficar parecendo um queijo suíço. Olha só, vê se vocês conseguem se concentrar. Olha, Darwin, fala oi pro pessoal, Darwin. Beijinho. Mas então, a falta de atmosfera prejudica bastante, né, a situação ali da Lua. Outra coisa que é muito interessante sobre a Lua, que é importante vocês saberem, é que a Lua, a força gravitacional da Lua influencia nas coisas aqui na Terra, tá? Não é só a Terra que atrai a Lua, vocês têm que entender que a Lua também atrai a Terra. Todos os corpos têm atração gravitacional, até um grão de areia tem atração gravitacional. E um corpo influencia no outro, alguns com mais força, outros com menos força, dependendo de sua massa. Então, a Lua, o Sol, influenciam com a atração gravitacional deles no planeta Terra. No caso da Lua, o que ela vai bastante influenciar? Ela vai influenciar principalmente os corpos líquidos do planeta Terra. Por quê? Porque os corpos líquidos são moles, são fluidos. Então, conforme a Lua vai passando pelos corpos líquidos, esses corpos líquidos são realmente atraídos pela atração gravitacional da Lua. Tá? Então, o que acontece? A Lua vai influenciar no movimento das marés. Você sabe o que é maré? O mar, ele tem um movimento diário de subir mais a margem do litoral e descer mais a margem do litoral, tá? Isso acontece 2 vezes por dia. Só que acontece em diferentes horas do dia, conforme a semana do mês. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a Lua, ela faz um movimento de revolução dela ao redor do planeta Terra. Conforme a Lua passa na direção dos oceanos, ela vai com a força gravitacional dela atraindo a água. A água, como ela tem um corpo mais mole, ela acaba obedecendo à atração gravitacional da Lua. E aí ela acaba se movimentando conforme essa atração gravitacional, e isso vai fazer com que essa água também se movimente sobre a superfície da Terra, causando a maré cheia e a maré baixa, a maré alta e a maré baixa. Certo? Então, olha só, quando a Lua está nova e ela aparece de dia para essa face da Terra, aqui, você tem a atração gravitacional da Lua e a atração gravitacional do Sol atraindo os corpos líquidos. Então, vai ter maré alta de dia. Quando a Lua está cheia, nessa posição aqui, olha, você vai ter de dia a atração gravitacional nessa face da Terra, causando maré desse lado, e você vai ter a Lua cheia causando atração gravitacional desse lado também, causando maré alta desse lado aqui também, tá? Agora, quando a Lua está no seu quarto minguante, que ela está nessa posição no céu com relação ao Sol e à Terra, ou o seu quarto crescente, que está nessa posição com relação ao Sol e à Terra, ela vai estar causando a maré cheia e maré alta nesses sentidos aqui, com relação ao planeta Terra. Então, verifique que ao longo de cada semana, o horário de maré alta, maré baixa, vai depender do tipo de lua que está acontecendo naquela semana, em que posição que a lua vai estar de manhã ou à noite em cada face da Terra. É a lua que influencia na maré.
Existem outras coisas que o povo fala. Ai, gente, tem tanta história que o povo conta sobre a influência da lua na vida da gente, né? Que na lua cheia os bebês todos resolvem nascer, que não pode cortar o cabelo na lua cheia, senão ele fica muito armado, que não pode cortar na lua minguante, senão as pontas se bifurcam. Olha, eu não sei. Tem mitos e lendas de cada povo aí sobre a lua, de tudo quanto é tipo de jeito, tá? Então, mas o que se sabe, o que eu estou falando para vocês, é que a lua influencia nas marés. Isso é sabido e conhecido pela ciência. No mais, fake news. No mais, mitos e lendas de cada povo. No mais, histórias que o povo conta, tá bom? Vamos falar agora dos movimentos da Lua. A Lua possui 3 movimentos. Vocês precisam saber os nomes desses 3 movimentos, que jeito que eles ocorrem, né? Como eles ocorrem, quais as consequências dele. Bom, os movimentos da Lua são, primeiro, rotação. A Lua gira em torno de si mesma como se tivesse um eixo imaginário. Esse movimento em torno de si mesmo leva quase 29, 28 dias para acontecer, quase um mês, tá? Então, a Lua, para dar o giro em torno de si mesma, leva quase um mês para acontecer. Mais ou menos 28, 29 dias para ela dar a volta em torno de si mesma. Isso faz com que a Lua receba Sol numa face dela por cerca de 15 dias, e conforme ela vai girando, a outra parte fica 15 dias sem receber sol. Você parou para pensar que o dia da Lua dura quase 15 dias e a noite da Lua dura quase 15 dias também? Ela gira bem devagar no seu movimento de rotação. Então, a quantidade de luz solar que ela recebe numa face e na outra é por bastante tempo, né? Então, o tempo que recebe sol, a face que recebe sol, chega a atingir 150 graus Celsius positivo. Muito, muito, muito quente. E a face da Lua, que fica sem receber sol e fica de noite, chega a ficar a 150 graus abaixo de zero. Agora você pensa, que solo, que rocha, que suporta uma variação de temperatura dessa de 150 graus positivos a 150 graus abaixo de zero. É por isso que o solo da Lua é composto de uma areia bem fininha, né? De tanto que a pedra fica submetida a altas temperaturas, baixíssimas temperaturas. Altas temperaturas, baixíssimas temperaturas. O que acontece com ela? Ela se quebra inteirinha. Ela resseca inteirinha e se quebra inteirinha. Então, o solo da Lua, ele é bastante cheio dessa areinha, bem, bem fininha, de tanto intemperismo que as rochas sofrem lá com essas mudanças de temperatura. Além disso, existe o segundo movimento da Lua, que é o movimento de translação. O movimento de translação é o movimento em torno do Sol, certo? Já que a Terra vai fazer seu movimento de translação ao redor do Sol durante 365 dias e 6 horas, a Terra leva junto a Lua. Então, onde a Terra vai, a Lua vai atrás no movimento de translação. Então, o movimento de translação da Lua é o movimento que a Lua faz junto com a Terra, girando ao redor do Sol. Leva 365 dias e 6 horas, porque obedece ao movimento que a Terra faz ao redor do Sol. E o terceiro movimento é o movimento de revolução. Nesse movimento de revolução, é o movimento que a Lua faz em torno do planeta Terra. Chama-se revolução porque acontece uma grande revolução na forma como a gente vê a Lua no céu. A Lua vai sofrendo tantas modificações ao longo desse tempo que ela leva girando em torno da Terra, que esse movimento só poderia chamar revolução. Só que essa revolução, ela é lenta. Também leva cerca de 28 dias para acontecer. Olha que interessante. O mesmo tempo que a Lua leva para dar a volta em torno de si mesma é o tempo que a Lua leva para dar a volta em torno da Terra no seu movimento de revolução. Isso faz com que algo muito diferente aconteça. Essa face da Lua,
É a face que a gente nunca vê. Existe uma face da Lua, um dos lados da Lua, que nós nunca conseguimos ter uma visão dela. Por quê? Porque quando está de noite, para nós, a face da Lua, essa face da Lua também está contra o Sol. Então, ela não está virada para a Terra e a gente não vê essa face. Conforme vão passando os dias, 7 dias, 14 dias, e essa face fica voltado para nós, olha, ela não está iluminada pelo sol e nós estamos de dia. E quando nós estamos de dia e olhamos a lua e a face da lua que está virada para nós não está recebendo sol, nós não enxergamos essa face da lua. Então, essa face é justamente essa face. Por quê? Porque conforme a Lua foi dando a volta ao redor da Terra, também foi dando a volta em torno de si mesma. E aí, pessoal, o que acontece é que a gente nunca vê a face oculta da Lua. Então, por conta disso, o que tem de histórias que o povo conta a respeito da face oculta da Lua não está escrito, tá? Tem várias lendas, várias histórias a respeito disso daí, tá bom? Então, tem uma face da Lua que a gente não vê. Por quê? Porque o movimento de rotação da Lua tem 28 dias de duração. E o movimento de revolução da Lua também tem 28 dias de duração. E por conta disso, dessa coincidência, quando essa face da Lua está voltada para nós, ela não recebe sol. E aí a gente não consegue vê-la, tá bom? No movimento de revolução, o que acontece? Acontece o seguinte: aqui está de noite nessa face da Terra e a Lua está com essa face voltada para nós. Essa face está recebendo luz do Sol. Tá? Está recebendo luz do Sol, está sendo bastante iluminada e está refletindo essa luz do Sol aqui para a Terra. Essa Lua é vista como lua cheia. Por quê? Porque essa face da Lua está todinha iluminada para o Sol e está voltada para nós. Conforme vão passando os dias ao longo da semana, e a Lua vai mudando de posição no seu movimento de revolução, o que vai acontecendo? A Lua vai perdendo quantidade de luz solar recebida. A Lua vai perdendo quantidade de luz solar recebida, e como ela vai perdendo quantidade de luz solar recebida, ela vai minguando, ela vai diminuindo, e aí ela aparece para nós como lua minguante. Depois de 7 dias, né, 14 dias depois dessa posição, a Lua chega aqui e ela vai aparecer para nós durante o dia. Olha, a gente está recebendo a luz do Sol, estamos de dia, a Lua também recebe a luz do Sol, só que nessa face. A face que está virada para a gente não está recebendo luz do Sol, está escura, é a Lua nova, tá? É a Lua que está começando o ciclo, então a gente não vê essa face da Lua. São os dias, as noites que não tem lua, lua nova. Ela aparece durante o dia no céu e mostra uma face que a gente não observa. Depois, com o passar dos dias da semana, o que vai acontecendo? A lua começa a mudar de posição no céu e vai recebendo luz solar e vai crescendo a quantidade de luz solar, vai crescendo. Então, aí o que tem? Tem um crescente de luz solar. E aí a lua é crescente. Esse movimento da Lua, o movimento de revolução, a Lua faz na velocidade de 1 km por segundo. E é graças a isso que a Lua vai demonstrando as suas fases. Por favor, não vai confundir quando você for escrever, a hora que você tem que usar a palavra faces da Lua, que são os lados da Lua, e as fases da Lua, que é a Lua cheia, Lua minguante, Lua nova e Lua crescente, que é como ela aparece para nós, conforme ela recebe mais ou menos luz solar. Tudo bem? Vamos guardar? Lua nova, escura, Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante, Lua nova, escura, Lua crescente, lua cheia, lua minguante, lua nova, escura,
crescente, cheia, minguante. Tudo bem? É nessa sequência, tá? Olha esse GIF que bonitinho. Conforme a Lua vai se movendo na sua órbita, no seu movimento de revolução, ela vai recebendo mais ou menos iluminação solar em diferentes partes e ela vai aparecendo para a gente, para que nós possamos vê-la aí mais ou menos iluminada em suas fases, né? Nova, crescente, cheia e minguante, tá bom? Vamos decorar? O, COD. O, fechado, lua nova. C, de crescente. O, aberto, de lua cheia. E letra D, de lua minguante. Olha, O, COD. O, COD, tá? O, COD. E por aqui a gente encerra essa aula. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha ajudado você a entender. Um grande beijo, até mais. Tchau, tchau.